Muitas vezes na vida cristã, às vezes a gente vive como se as coisas dependessem da gente. E às vezes a gente esquece quem a gente tem do nosso lado. Antes da gente conhecer, beleza, era normal, né? A gente não conhecia, a gente não tinha revelação, né? Porque a gente só consegue conhecer Deus através de revelação, porque Ele decide se revelar a nós. E quando Ele se decide revelar a nós, a gente começa a enxergar a vida espiritual. O reino espiritual. Que existe tanto o lado ruim, quanto o lado bom. E a gente percebe que o que a gente vê é só reflexo das coisas que a gente não vê. É o que a palavra de Deus vai dizer, né? Que as coisas visíveis são formadas pelas invisíveis. E que para quem não conhece isso, não teve revelação, isso é papo de doido. Mas hoje a palavra é para que a gente saiba que Deus é com a gente. Que Deus é com a gente. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Só que a gente precisa, às vezes, clarificar um pouco na nossa ideia o que é Deus estar com a gente. Deus estar com a gente não é tu ganhar um carro novo, não é tu conquistar alguma coisa. Porque isso até o inimigo ofereceu para Cristo. Às vezes tu conquistar algo pode te prejudicar. Então que a gente consiga clarificar o que é a gente estar com Deus. E eu queria começar com o Salmo 50, do 7 ao 15. Salmo 57. Escuta, meu povo, eu vou falar, vou testemunhar contra ti, Israel. Eu sou Deus, teu Deus. Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho dos teus estábulos, nem de bodes dos teus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como o são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo o que ele contém. Por acaso comerei carne de touro e beberei sangue de bodes? Como sacrifício, oferece a tua ação de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia do perigo, e eu te livrarei, e tu me darás glória. A palavra de Deus vai dizer que Deus é nosso ajudador. Invoca-me no dia do perigo, eu vou te livrar, e tu vai me dar glória. Só que hoje o povo de Deus, muitas vezes ele está com medo. Muitas vezes ele não faz as coisas por medo. E quando a gente está com medo, é porque muitas vezes a confiança está na gente. A gente acha que a gente está por gente mesmo. A gente olha para as nossas qualidades, a gente olha para quem a gente é. E às vezes a gente começa, às vezes não, a gente começa a travar e entrar numa zona de conforto. Porque a gente esquece de quem é que está com a gente. Aquele está falando que é me invoca no dia do perigo e eu te livrarei. Para te invocar ele no dia do perigo é que tu tem que entrar num dia de perigo. E para te entrar num dia de perigo tem que sair da tua zona de conforto.
Então a gente tem que sair da onde a gente está. A gente pega o Antigo Testamento, homens sempre saindo da zona de conforto. Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra. Que terra? Eu vou te mostrar. Vai. Moisés, vai lá falar com o faraó. Mas eu não sei falar. Mas eu não te perguntei. Eu estou mandando tu ir. Até que ele insiste tanto que ele manda um cara para ir junto com Moisés. Para falar com o faraó. Então, saiu da zona de conforto dele para ir falar com o faraó. Pelas qualidades dele? Não, é pelo Deus que tinha mandado. E a gente é Moisés. Muitas vezes a gente tem coisas para fazer, tem atitudes para tomar, só que a gente não faz. A gente não acredita. Por quê? Porque a gente está acreditando na gente mesmo. A gente esquece que a gente tem um Deus. Aí às vezes a gente cai na zona de conforto. E muitas vezes a zona de conforto vem pela conquista que eu tive no passado, que agora tá bom. Porque o mundo, ele quer substituir o ser pelo ter. Porque quando a gente tem, já é o suficiente. Já tá bom. Já conquistei. Porque a gente se amoldou ao mundo. Porque o mundo quer te dizer que o ter é suficiente. Enquanto o propósito é a gente se tornar. E o medo é o principal inimigo. E vou te dizer, o medo ele não existe. O medo, ele não existe. O medo, ele não existe. Quando tu era criança, tu tinha medo do quê? Eu tinha medo. De escuro. Quem aí já tinha medo de escuro? Só eu? Que medo era esse? Tinha alguma coisa lá? O medo estava onde? Na tua cabeça. O medo não existe. Eu olho para o mundo e tá uma doideira. Ah, assalto aqui, enganando lá. É medo. Aí tu olha para tua esposa e diz assim, será que nós vamos ter filho? Será que eu vou ter dinheiro suficiente para bancar meu filho? Medo. Medo. Será que eu vou conseguir ensinar meu filho nesse mundo louco aí? Será que eu não vou me incomodar com ele? Filho, só vai dar problema. Medo. Medo. Toda hora medo. E ele vai matando os teus sonhos. Ele vai te matando, pouquinho por pouquinho. Até que tu vai chegar numa zona de conforto. E tu vai dizer, tá bom aqui. Filho, filho, eu não queria. Mas tu queria ano passado? Não, era da boca pra fora. Não queria, não. Tá, cara, e o teu casamento? Não, cara. Não deu certo, tudo certo. Ficar sozinho aqui mesmo. Ele vai te matando, pouquinho por pouquinho. E ele vai te convencendo que onde tu tá é onde tu tem que ficar. E assim a tua vida vai morrendo. E assim a tua vida vai morrendo. Todo mundo, quando vai falar sobre pesquisa das pessoas que estão morrendo, estão no leito de morte, eles vão perguntar, o que tu te arrepende? Eu não me arrependo de nada, eu me arrependo de não ter feito. Por quê? Medo. Medo. Essa é a maior artimanha do outro lado. Medo. Para te deixar onde tu tá. Para te continuar na vida que tu tá. Para quando tu se arrepender, já é tarde demais. Porque tu tá arrependido e não dá para voltar atrás. Medo. Me invoca no dia do perigo, que eu vou te livrar. O medo, ele vem pela falta de identidade. O medo vem pela falta de identidade. É porque tu não sabe quem tu é. É por isso que tu tem medo. É porque tu não sabe aquele que te chamou. É por isso que tu tem medo. É porque tu acha que aquele que te chamou, ele te chamou para uma vida confortável. É por isso que tu tem medo.
Mas a palavra de Deus nunca prometeu conforto. Ele prometeu aflição, mas fé e bom ânimo. Eu venci o mundo. É sobre vencer as coisas. É tudo posso naquele que me fortalece. Mas estamos vencendo o que esses dias? Ou nós só estamos entrando na zona de conforto e dizendo, não, eu estou em Deus, estou em Cristo, está tudo certo. Tem certeza? No teu prédio está todo mundo convertido, então. Os teus vizinhos, todo mundo segue Cristo. Os teus filhos, todo mundo certinho, segue Cristo. É isso mesmo que está me falando? Aí pelo medo, tu não consegue atravessar a rua, tu não consegue falar de Jesus. Pelo conforto, tu não consegue também as mesmas coisas. E Deus te chamou para a guerra. E sempre vai ser para a guerra. Para te guerrear dentro da tua casa, pelos teus filhos. E a palavra de Deus é o que vai nos dar a força. A palavra de Deus vai dizer, ensina teu filho no caminho ainda quando criança, e quando ele for mais velho, jamais vai se desviar dele. Essa é uma palavra de Deus. E o justo vai viver pela fé, fé na palavra. Se está dizendo que se eu ensinar a palavra dele para o meu filho quando criança, e quando velho ele não vai se desviar, é desse jeito que vai acontecer. O mundo pode fazer o que ele quiser. A palavra de Deus está dizendo que se eu ensinar a palavra de Deus para ele, o meu filho vai permanecer na palavra de Deus. Então eu não tenho medo de ter filho, não por causa de mim, mas porque na palavra de Deus está dizendo que se eu ensinar o meu filho, ele vai permanecer nele. Só que a palavra de Deus está dizendo que Jesus vai ensinar a palavra para o meu filho? O meu filho vai aprender por osmose? Não, ele está falando, tu tem uma missão agora, ensinar a palavra de Deus para o teu filho. Então, primeiro de tudo, eu preciso conhecer a palavra, viver a palavra. E assim eu vou ensinar meu filho. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, por falta de conhecimento, o meu povo pereceu. Mas existe uma missão, que tu não precisa ser um professor para ensinar o cara, ensinar teu filho, ser um mestre na palavra, não. Tu precisa ter um coração ardente, crendo na palavra dele, dizendo que se tu ensinar vai acontecer. Porque é a fé que vai te levar para frente. É quando tu lê a palavra e Jesus dizer, não se preocupar com o dia de amanhã, com o que havei de comer, com o que havei de beber, porque o Pai cuida de vocês, muito mais vale a vida do que as vestes. E quando tu lê isso, o teu coração realmente descansar. Isso é fé. Uma analogia, quem tem relacionamento com um pai, e o pai disse, quando a gente era criança, a gente tinha 1 ano, 2 anos de idade, dizia assim, ó, filho, fica sentado aí, eu vou ali comprar um picolé e já volto. Espera 10 minutos aí. O teu pai falou isso. Sentado. Te lembra quando tu era criança? Tu estava preocupado se o picolé vinha ou tu tinha certeza que o picolé estava vindo? E já estava salivando. E aí? Por quê? Porque tu conhecia o teu pai, tu tinha relacionamento com o teu pai, tu tinha certeza que o picolé estava vindo. Agora, se eu não conheço o meu pai, se eu não tive um relacionamento com o meu pai, ele vai dizer, pera aí que eu vou pegar o picolé. Tu já ia sair correndo na hora para procurar o picolé, porque tu sabia que ele não ia voltar. É verdade. E eu conheço o caso que o cara disse assim, ó, vou ali na padaria comprar pão. E nunca mais voltou. É verdade, mano. Essa é a história do meu avô. 5 filhos dentro de casa. É verdade, mas é para rir mesmo, eu rio direto. Tá louco? Eu não vou rir. Tá lá, minha bisavó cuidou dos 5. Mas o relacionamento com o pai, que forma a identidade, é que vai te dar certeza ou não. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus não é homem para mentir.
Então, se está dizendo aqui, fica tranquilo, ele não vai embora. Ele vai voltar. Ele vai trazer o picolé de volta. Relaxa. Só que agora tu precisa se apropriar dessa verdade. Sabe por quê? Porque são 10 minutos, né? É 10 minutos que tem que esperar, certo? Tem uma cadeirinha do lado. Aí chega uma criança de 3 anos do teu lado e senta ali. O que ele está fazendo aqui? Ele está esperando meu pai trazer picolé. Ah, meu pai também está trazendo, mas faz 50 minutos ele não voltou ainda. Botou o que na tua cabeça? Uma dúvida. E o que tu começou a pensar? Mas será que meu pai vai vir? E o pé começa a bater. Passou 5 minutos. Mas será? Daqui a pouco chega outro. Fala assim, teu pai disse que ia trazer picolé. É, disse. Pá, o meu também, não deu certo. É 2. E outros 2 pés começam a bater. E tu fala assim, pai, onde é que tem um picolé? Já começa a procurar picolé. Onde é que tem picolé? Pá, tem lá, ó. Eu vou lá pegar. Não, meu pai falou que era 10 minutos. E chega 10 minutos, teu pai traz o picolé. Tu fala, ele trouxe. Se tu és o filho, transforma a pedra em pão, vai. Se tu és o filho, te joga daqui. Se tu és o filho, se prostra e me adora aqui, cara. Que eu vou te dar. Não. O que fez ficar firme é a certeza de quem Deus é. É a identidade que ele tinha. E hoje o que a gente luta, a guerra, é a guerra de identidade. É a guerra da identidade. É a guerra da identidade. A identidade do homem contra a mulher? Do negro contra o branco? Não, mano. Pelo ato da cruz, de ambos os povos fez um só. Ou é filho ou não é, mano. É a identidade do filho. É a identidade do filho. É a identidade do filho. Porque eu conheço o Pai. E pode vir o mundo falar qualquer coisa. Eu sei quem meu Pai é. Pode acontecer qualquer coisa no mundo. Eu sei quem meu Pai é. E ele se revela nas Escrituras. Por isso que a gente caminha firme, a gente não fica oscilante. A gente fica firme porque a gente sabe quem é o nosso Pai. E o nosso Pai não é qualquer um. Ele é o Criador do céu e da terra. E o dia que essa identidade estiver cravada dentro de ti, tu vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Que não tem nada a ver com as tuas habilidades, mas sim com a identidade cravada dentro de ti. Porque agora tu vai começar a caminhar pelo Espírito e agora tu vai começar a valorizar o que o Espírito valoriza. Um relacionamento com teu filho, um relacionamento com a tua esposa, mas a tua identidade formada. Porque o que faz tu ser um bom pai, tu ser um bom filho, tu ser um bom marido, não é o curso que tu fez, mas é a identidade formada. Tu é o que tu é e tu tá onde tu tá, porque é isso que tu tem na tua mente. Porque é isso que tu acredita de ti mesmo. Tu é exatamente isso que tu acredita de ti. E é exatamente assim que tu vai agir. E o mundo cada vez mais vai jogar ideias mentirosas dentro da tua cabeça. E tu vai acreditar nelas. E tu vai viver por elas. E tu vai agir por elas. E tu vai ter o resultado que elas trazem. Porque tu vai estar vivendo pela carne. Aquele que planta pela carne, colhe morte. Mas aquele que planta pelo Espírito, colhe vida. E a palavra que vos tenho dito são Espírito e vida. Por isso que eu preciso firmar e conhecer a palavra do Senhor. Para firmar a minha identidade. E assim, o medo
não vai mais fazer sentido. Não quer dizer que tu não vai ter medo, mas o medo não vai mais te parar. Quantas coisas tu já deixou de fazer por causa do medo? Quantas coisas tu deixou de fazer por causa do medo? Quantas vezes que a gente fala assim, ah não, é porque eu não tenho dinheiro, ah não, é porque eu não tenho tempo, ah não, é porque me falta energia. Tudo isso são desculpas dentro do medo. Que se tu não tiver o dinheiro para fazer, se tu não tiver o tempo para fazer, se tu não tiver a energia para fazer, amém. Mas tu estás livre para poder escolher realmente. Eu não vou fazer porque eu não quero. Não porque o medo está me determinando. Paulo, uma vez convertido, ficava preso, não interessava mais. Ele ia para a morte. E todos aqueles apóstolos que foram, conheceram, viram, foram para a morte. Por quê? Conheceram Cristo e tiveram a identidade firmada. E assim fizeram o que tinha que fazer. Eles não conheceram a identidade, eles não conheceram Cristo, ficaram sentados no sofá, agora Cristo vai voltar e resolver. Cristo vai te dar a identidade firmada. Que tu és filho, co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro. Co-herdeiro, herdeiro igual. Então, que a gente se aproprie da identidade. Esse é o passo para a gente lançar fora o medo. É eu ter identidade firmada. E quando vier as tentações querendo colocar medo dentro da gente, a gente vai saber se posicionar. A gente vai saber se posicionar. Hebreus 13:6. Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Será que a gente acredita nisso mesmo? Uma outra mentira dita é: então tá, então Deus é meu ajudador, então acabou, agora Deus vai fazer por mim. Não, Deus já fez. O cara não estuda, o cara não trabalha, o cara não foca e ele quer conquistar. Não, mano. Isso também é uma mentira. Agora, aquele cara que treinou, estudou, trabalhou, tá travado, não faz sentido. Tu já conseguiu se desenvolver. Tá travado por quê? Porque tu tá vivendo com as mentiras que colocaram aí dentro. Isso aí não vai dar em nada. Isso aí, imagina quando virar pai. Não, isso aí só incomoda. Traste inútil. O que são isso? Alguém pegou e realmente falou assim, não, esse aqui é um traste inútil, virou um traste inútil. Não, esse aqui vai ser um pai ruim, esse aqui realmente está decretado dentro dele, ele é um pai ruim, não tem como ser bom. Isso é verdade? Isso acontece? Mas o que eles fizeram com a gente? O que fez com vocês que travou? Foi uma palavra, certo? E tu acreditou nessa palavra. E tu está vivendo de acordo com essa palavra. Tu está agindo de acordo com essa palavra. E tu está tendo o resultado dessa palavra que colocaram para ti. Por isso que em Provérbios vai dizer, Provérbios 18, 20. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Porque tu acreditou no teu vizinho, que não tem nada a ver contigo, que falou que tu era um fracassado. Tu acreditou no teu colega de colégio, que hoje deve estar lá pior do que tu nunca mais viu, ou que esteja melhor.
e tu está acreditando na palavra dele e está vivendo de acordo com a palavra que ele colocou dentro de ti e tu nem sabe por que tu age do jeito que tu age. Tu acha que é obra do acaso. Não, é porque tu acreditou numa palavra e tu está vivendo de acordo com ela. Não tem nada a ver com as tuas habilidades. Não tem nada a ver do meio que tu veio. Tem a ver com o que tu acredita. Por isso que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Acabou. É pelo que tu acredita. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus, que é meu Pai, e vai lançar palavras de vida sobre mim. E quando eu me aproprio disso, eu vivo de acordo com essa palavra. E pode vir um Satanás na minha frente, já era. Porque ele me deu esse poder e essa autoridade, não porque eu tenho, mas porque a palavra de Deus vai dizer que o inferno, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Então não é por causa de mim, é por causa da palavra dele. Só que agora é muito lindo ler isso, irmão. É muito lindo falar isso. É maravilhoso. Vocês estão vivendo? E num culto de domingo, culto não é culto da vitória, tá? Não é o culto da vitória. Eu quero saber se vocês estão vivendo, cara. Eu quero saber se quando vem algum problema, eu quero saber se quando tu coloca uma ideia, tipo, agora eu vou fazer dieta. Passa uma semana, passa duas, não, já cai no x-salada. Tá, tu não tá com vontade de emagrecer? Tu não tá com vontade de melhorar de saúde? Por que tu parou? Qual é a porcaria que tá aí dentro ainda? Tu não disse que tu ia abrir uma empresa, que tu ia prosperar, que tu ia fazer as coisas, que tu ia dar uma vida melhor para tua família? Por que tu parou? Por que tu desistiu? O que tu tá carregando aí dentro? Tu não ia ser o melhor pai? Tu não ia levar tua filha para passear? Por que tu parou? Tu acha que é de graça? Vocês querem o quê? Vocês têm que plantar para colher. Só que se vocês não mudar o que vocês têm na cabeça de vocês, vocês vão conseguir conquistar o mesmo resultado. Quem é que falou isso? Foi um cientista bem famoso, né? Que diz: insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Só que para a gente mudar as nossas atitudes, a gente tem que mudar as nossas crenças. Isso não é papo de coach. Eu tenho que mudar as minhas crenças acreditando que eu sou filho de Deus e o que o meu pai disse a meu respeito. Porque tudo que ele me falar vai me trazer vida. Só que o que eu estou andando, sobre que palavra eu estou caminhando. É por isso que a gente vê um monte de gente separando, um monte de filho abandonando o pai, pai abandonando o filho. Por quê? Porque na cabeça deles, o ter é mais importante que ser. E quem fala isso é o mundo. Estais amoldado ao mundo, não vos amoldeis ao mundo, mas estejais a sua vossa mente renovada e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É lindo falar isso. Mas aí olha para os caras, tá tudo destruído. Que mente que tu transformou, cara? Que vida melhor que tu trouxe para tua vida, para tua família? O que tu melhorou? Para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é renovação de mente, porque vem de acordo com a palavra que Ele lançou sobre nós. E vem pela fé na obra consumada da cruz. Quando eu creio que Cristo é o Filho e Ele morreu na cruz por nós e levou todos os nossos pecados, eu creio nisso. O Pai se revela para mim, e agora toda a palavra de Deus faz sentido, e agora a minha identidade vai sendo formada. A minha identidade em Deus vai sendo formada, por isso que o meu estilo de vida vai mudando. Por isso que aquele que bebe não bebe mais, aquele que rouba não rouba mais. Porque agora a minha identidade, que era de um vagabundo, sem vergonha, ladrão, pilantra, virou de filho. A identidade de que eu era um pai ruim, um filho que só atrapalhava, que não fazia nada de bom, que caiu para a droga para tentar suprir esse vácuo que estava dentro dele, agora é substituído pela identidade de filho. Porque esses buracos que são colocados dentro da gente,
por pessoas que estão ao nosso redor e nos amam. Porque se chegar um cara lá da rua que tu nunca viu na vida, chegar e falar assim, ó, Diego, tu é um vendedorzinho de colchão que não vale nada, né? Agora, se chegar a tua mulher e falar isso, pesa, né? Porque o que pesa são as pessoas que estão do nosso lado. E a gente se apropria dessas falas. Agora, se eu tenho identidade firmada em mim, pode vir a minha mulher falar e dizer, eu sei quem eu sou. Nada que tu vai falar vai mudar. Só que a gente precisa entender que se a gente não tiver identidade formada, a fala de alguém interfere no nosso agir. A gente precisa entender isso. Por isso que eu preciso me firmar em Deus. Guerra espiritual, mano. Não é tu ver demônio na tua frente, é aqui, ó. O que Satanás tentou colocar na cabeça de Jesus foi uma dúvida. E o que Cristo tinha dentro dele era uma certeza, porque fé é certeza e prova. Certeza e prova, isso é fé. E a palavra é suficiente para nos dar isso. Por isso que ela transforma a nossa vida, porque ela cria identidade na gente. E assim, a gente se manifesta na terra como filho. Então, não tem outra saída. Não tem outra coisa que vai te firmar. A não ser a palavra de Deus. Que vai firmando no teu íntimo que tu é filho. E com a identidade formada de filho de Deus, tu vai ser um bom pai. Os planos de uma empresa vai fluir. Só que eu preciso sair do comodismo. Eu preciso sair debaixo do medo. Porque quando eu me coloco em situações de pressão, talentos que estão escondidos dentro de mim vão ser revelados. Nós todos temos talentos dentro da gente que no dia a dia não são revelados. Por quê? Porque não precisa. Agora, quando tu estiver numa situação de pressão, ali escorre o óleo. Ali mostra quem tu é. E o que Deus cravou aí dentro, que tu nem sabe que está aí, começa a ser revelado. Agora, se a gente estiver no comodismo e com medo, já era. Por isso que a igreja cresce quando vem atrás da gente. Quando queimam, quando alguém vira mártir, é assim que a igreja cresce. A igreja para de crescer quando ela conquista as coisas materiais. Quando um cara que podia estar com os dois pés, fazendo tudo o que tinha que fazer, pregando, levando, se desenvolvendo, sendo melhor, conquistou a primeira coisinha. A empresa melhorou, começou a ganhar dinheiro, as contas estão pagas todo mês, acabou-se. Não ora mais, não jejua, porque ele conquistou o que ele queria. Por isso que a sedução das riquezas e as dificuldades da vida apagam a mensagem do reino, tornando-a infrutífera. Porque agora tu entrou numa zona de conforto e num comodismo. Então que a gente não tenha medo, que a gente realmente faça o que está no nosso coração. A palavra vai dizer que para a gente não seguir o coração, né? Mas é lá que ele resolveu morar. É lá que ele faz morada. O homem, quando está com o Espírito Santo alinhado, ele não vai ter desejos egoístas, ambições egoístas. E aí não vai ser atendido mesmo. Mas é porque agora ele não vai estar mais focado no ter, mas ele vai estar focado no ser. Eu vou montar uma empresa, não porque eu quero o lucro faz parte, eu também quero, mas o que eu vou me transformar, ou quem eu preciso me transformar para abrir uma empresa.
Quem eu preciso me transformar para ser um pai? Quem eu preciso me transformar para ser um marido? Quem eu preciso me transformar? E transformação só vem na pressão. Transformação é só na pressão. Por isso que o comodismo é o nosso pior inimigo. Mas lembra disso. Me invoca no dia do perigo. E eu te livrarei. E tu me darás glória. Porque tu vai conquistar as coisas, tu vai sair desse limbo. Pautado em Deus. E quando tu conquistar, tu vai dizer, foi Ele quem me tirou. Foi Ele quem me transformou. E é por isso que hoje eu estou aqui. O que te revela e te afirma que realmente tu é o filho não é a conquista que tu tem, mas é o que tu faz após a conquista. Conquistar não tem problema. O problema é o que tu faz após a conquista. E quando tu conquista, tu não virou arrogante e tu deu a glória a Deus, te prepara. Porque Ele achou um coração ensinável. E agora Ele vai te dar. É desse jeito. Tu pode até trair teu melhor amigo e depois mandar matar ele. Tu vai ser chamado de coração segundo... Tu vai ser um homem segundo o coração de Deus. Matou a mulher do amigo antes de ter traído. Loucura, né? Vamos para cima. Desengaveta o sonho e entende que tu não está sozinho. Não depende de ti. Mas querer sair da tua terra para uma outra que Ele vai te mostrar, aí é de ti. Querer ficar rodando também é de ti. Então que a gente decida. Porque uma fé sem obra é morta. Se eu digo que creio, mas não ajo segundo a fé ao qual digo que creio, não faz sentido. Se eu tenho coragem de falar com a minha boca que se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não levanto a bunda do sofá para fazer algo diferente, eu não acredito que Deus está comigo. Ou eu não conheci quem é o meu pai. E aí, em vez de esperar o picolé chegar, eu vou acreditar nas crianças. E vou querer comprar o meu, sem saber onde é a sorveteria. Aí é B.O. na certa. Se firme em Deus, que essa identidade vai ser formada. E o dia que apertar, chama Ele que Ele responde. Amém? Vamos terminar orando?